É hoje, torcedor vascaíno! Hoje ainda não é dia de Vasco da Gama, mas hoje há uma grande expectativa que daqui a poucas horas Felipe Coutinho venha a ser anunciado como o mais novo reforço do Clube de Regatas Vasco da Gama. A expectativa é que às 11 horas da manhã esse anúncio aconteça. Esse vídeo está saindo às 7 horas da manhã dessa terça, então daqui a exatamente 4 horas, dependendo da hora que você está assistindo esse Acorda Vascão, até mesmo menos tempo, o Vasco da Gama pode estar indo através das suas redes sociais para anunciar o novo cria de volta para casa. O novo cria não, né? O velho cria de volta para sua casa. Coutinho voltando e com ele voltam também Souza e Alex Teixeira. A gente vai comentar muito sobre isso aqui nesse Acorda Vascão, mas também falar sobre muitas outras novidades, muitas outras informações, muitas outras coisas boas que vem acontecendo aqui no nosso Cruz Maltino. Teve bastidores da Vasco TV saindo ontem à noite, um bastidor de arrepiar. Tem também informações com relação ao novo CEO e SFO do Vasco da Gama. Quem são esses nomes? O que o torcedor do Vasco da Gama pode esperar com Rafael Viana e Carlos Amodeu? Tem o que esses dois para chegar ao Vasco da Gama? Muitas críticas, muitas dúvidas, muitas interrogações, e a gente vai comentar isso com vocês. Então, um Acorda Vascão, logo nessa manhã de terça-feira, muito agitada, muito agitado, com uma manhã agitada que você não poderá perder. Mas antes de começar o vídeo, como a gente sempre faz aqui no canal, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, já se inscreva no canal do Gigante, contamos muito com a sua ajuda, queremos aí chegar à marca dos 135 mil inscritos e contamos muito com você. Além da sua inscrição também, curta o nosso vídeo, ajude aí o nosso crescimento, faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Show, Vascão, seu like é fundamental, então agora, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like aí no nosso canal. Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Quero começar aqui primeiramente este Acorda Vascão com vocês que estão aí do outro lado, falando sobre o novo CEO e o novo SFO do Vasco da Gama. Ontem, né, foi um final de segunda-feira muito agitado, onde tivemos aí a própria informação sobre o Felipe Coutinho, tivemos os bastidores da Vasco TV e tivemos também o anúncio da chegada de Rafael Viana e também do Carlos Amodeu. Primeiramente, sobre Carlos Amodeu. Quem é esse nome? Quem é esse novo CEO do Vasco da Gama? E por incrível que pareça, muitos têm criticado Carlos Amodeu, principalmente pelo trabalho que fez com o clube do Coritiba em suas mãos. O Carlos Amodeu é um CEO que já trabalhou em 2 clubes do futebol brasileiro. O seu último trabalho foi exatamente no clube paranaense. E foi um trabalho muito criticado por parte da torcida do Coxa. Um trabalho tão criticado que assim que ele saiu do Coritiba, a sua saída foi parabenizada, foi aplaudida, foi assim realmente agraciada por parte da torcida do Coxa Branca. É realmente um nome até duro falar essa palavra, odiado mesmo pela torcida do Coritiba. Foi o seu último clube, um clube que acabou caindo a Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. Nesse ano está na Série B e não vem conseguindo ter um bom desempenho por lá. Um clube, é claro, assim, estruturado pelo Carlos Amodeu. Nesse momento, o Coritiba está na 9ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é um nome com muita moral. Não pelo que fez no Coxa, mas pelo que fez no Grêmio, que foi o seu primeiro clube. O clube que o abriu as portas para o futebol e o clube que ele conseguiu ter grande destaque. No Grêmio, Carlos Amodeu conquistou a Libertadores, sob o comando do clube porto-alegrense, a Recopa Sul-Americana, 5 campeonatos regionais e, além disso, também durante sua passagem, conseguiu ter 2 prêmios em 2018 e 2019 como melhor CEO de clubes do futebol brasileiro pela CONAFUT. Além também desses 2 prêmios, é um profissional com certificações da FIFA. Então é um nome muito gabaritado, é um nome muito respeitado, que no Grêmio marcou história na história do Grêmio. E no Coritiba não fez um grande trabalho. Talvez não por um erro dele, mas por um problema de gestão. E a gente vai trazer aqui as palavras, inclusive, do Carlos Amodeu. Primeiramente sobre ele,
falando sobre o seu trabalho no Grêmio e justificando a queda em 2021. Vivi lá no Grêmio 3 momentos bastante específicos e diferentes. Um primeiro momento de reestruturação, quando a gente chega lá, o clube está muito debilitado do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro. A gente faz um trabalho de reestruturação em todos os setores administrativos, financeiros, de governança e área de negócios, marketing, assim por diante. Tem uma alavancagem de faturamento do clube bastante importante. A gente também passa um período desportivo de bastante protagonismo, de 2017 até início de 2021, né? Quando a gente conquista a Copa Libertadores em 2017, a Recopa Sul-Americana em 2018, depois 5 campeonatos regionais em sequência, né? Mais alguns títulos da Recopa Gaúcha, e nesse ínterim também, né, de 2017 a 2022, muitas campanhas de protagonismo em diferentes competições. Nós fomos vice-campeões mundiais em 2017, a gente teve aí 4 jornadas seguidas, 18, 19, 20, sendo o 4º colocado no Campeonato Brasileiro, algumas semifinais de Libertadores, além da Libertadores que nós ganhamos. Fomos vice-campeões da Copa do Brasil em 2020, cuja final foi em 2021, mas aí em 2021 nós tivemos um segundo semestre catastrófico e o clube foi rebaixado para a Série B. Mas ao mesmo tempo que participei desse insucesso do clube em 2021 de queda para a Série B, continuei, segui à frente do clube e recolocamos o Grêmio, né, na Série A em 2022 com o vice-campeonato da Série B em 2022, momento então que eu me desligo do clube, né, e encerro a minha trajetória de praticamente 5 anos e meio, né, muito intensamente vividos lá, e vou buscar outras alternativas no mercado. E naquele momento eu digo, inclusive abertamente em diferentes entrevistas, que eu jamais seria um CEO de um clube associativo novamente, né? Porque é muito complexo a atividade de um executivo profissional, sendo o principal executivo de um clube associativo que tem muita interferência política. A interferência política afeta muito no dia a dia das atividades. Você rebaixado para vocês, da diretoria também, assim? Na verdade não foi uma surpresa. A gente teve um problema que a gente considera estrutural e um problema que é situacional. Né? Primeiro, eu entendo que o nosso rebaixamento ele começa a dar sinais lá em 2019 e ele se consolida em 2021. Quando a gente mexe na nossa política de contratação de atletas, a gente mexe na nossa política de renovações, a gente acredita que todos aqueles atletas que foram vencedores da Copa do Brasil com o Pentacampeonato 2016, da Libertadores em 2017, que eles mesmo mais maduros poderiam continuar dando aquele mesmo resultado esportivo que a gente tinha. Né? E aí a gente se deparou com uma situação onde a gente aumentou demais a idade média do nosso elenco, trouxe jovens que ainda não estavam suficientemente preparados para sustentar, né, a competitividade, né? E aí a gente chega com um grupo, de certa forma, desequilibrado, né, em 2021, né, e esse é um problema estrutural que a gente teve. Isso reduziu a nossa competitividade. E também um problema situacional, que quando começou o Campeonato Brasileiro, a gente teve um surto de Covid que pegou 30 profissionais do departamento de futebol, desde atletas, comissão técnica e profissionais da área de apoio. Nos primeiros 7 jogos, a gente fez, em 2021, 2 pontos. 2 pontos em 21. Se a gente tirar esse retrato desse momento que a gente estava com uma crise e um surto de Covid importante, o restante da competição, a gente não teria sido rebaixado para a Série B. Então, a gente tem esses 2 problemas, não podemos tratar como um fato isolado, né? Mas essas duas são, na minha visão, as 2 principais causas. Então, né, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, essa é a história de Carlos Amodeu, o mais novo CEO da Vasco da Gama SAF. O mesmo deixa muito bem claro, né, ao relatar sobre principalmente esse processo de demissão. A gente leu muitos textos sobre esse novo CEO para entender também quem é esse novo, se é assim que nós possamos falar, diretor do Vasco da Gama de um modo geral, novo controlador operacional da SAF do Vasco da Gama, que vai gerir toda essa parte estrutural, financeira, tudo isso estará nas mãos de Carlos Amodeu. E ele até, em matérias que eu li, ele cita, né, que todo o futebol do Grêmio de 2017 a 2021, que foi o ano em que o Grêmio varreu realmente, né, o futebol brasileiro,
conquistando a Libertadores, conquistando a Recopa, varreu as 5 taças do Rio Grande do Sul, campeonato estadual, com muita superioridade. Ele diz que parou exatamente esse processo de grandes conquistas quando esteve mais perto dele Romildo Bolzan, que à época era o presidente do Grêmio. Assim que houve o presidente se aproximando dele, as coisas começaram a se desengringuelar, né? Eita, ferro, não tô conseguindo falar. Mas enfim, as coisas começaram a cair e realmente o Grêmio acabou com a queda e logo em seguida ele pediu demissão. Por conta de um erro muito mais da presidência do Grêmio em tentar influenciar o trabalho dele do que mesmo o trabalho do próprio Carlos Amodeu. Um bom nome, assim. O trabalho dele no Coritiba de fato não foi bom, mas é muito duro a gente olhar para o Coritiba como clube e tender e colocar a culpa, né, pelo não desenvolvimento do Coritiba em cima do CEO. Você vê muito bem que há muitos outros problemas do Coritiba do que apenas a questão do CEO do Coxa, que era o Carlos Amodeu. É importante também frisar que nesse momento, né, claro, Carlos Amodeu vem para estruturar a Vasco da Gama SAF. Fazer talvez um trabalho que fez no Grêmio, que foi de reestruturação de dívidas, de colocar o Grêmio no cenário do futebol brasileiro. Esse trabalho que ele fez lá, ele vem para fazer aqui no Vasco da Gama. Não vem para tocar no futebol, não vem para dar ordens, nada do tipo que vinha acontecendo com o Lúcio Barbosa. É alguém que vem numa estrutura em que ele terá apenas que regular a SAF. A parte do futebol, deixa com o Pedrinho, que ele que vai entender. E também, é claro, com Marcelo Santana. E se vem Carlos Amodeu para o cargo de CEO, vem Rafael Viana para o cargo de SFO. Carlos Amodeu é um nome que teve 2 experiências na carreira dentro do futebol, no caso no Coritiba e no Grêmio, e Rafael Viana que teve apenas uma experiência, que foi no próprio Cruzeiro. Ele esteve presente de janeiro de 2022 a junho desse ano agora como o SFO do Cruzeiro, o diretor financeiro. Ele que começou a sua carreira lá em 2010, trabalhando como gerente na Financial Due Diligence, passou pela KPMG, passou também no caso foi sócio da Meridional Inteligência Empresarial, novamente retornou à KPMG e chegou ao Cruzeiro em janeiro de 22. Ele inclusive sai da KPMG para fechar com o clube de Minas Gerais. Assim, um nome muito forte, um nome importante, que ajudou muito o Cruzeiro nessa reestruturação financeira fora das 4 linhas, um nome com moral no Vasco da Gama, por tudo que ele fez com o Cruzeiro. Inclusive, ele no ano de 2022, ele recebeu o prêmio de melhor executivo financeiro de clubes, também da Conafut. Então, se hoje o Vasco tem o seu CEO, que é o Carlos Amodeu, como o vencedor do prêmio Conafut de melhor CEO dos anos de 18 e 19, temos também o melhor considerado diretor financeiro pela Conafut do ano de 2022. Então, assim, 2 profissionais muito bem gabaritados, esse é o fato, que chegam ao Vasco. Rafael Viana, tendo aí o seu currículo, tendo como principal trabalho essa reestruturação financeira que eu acho que é nítida, todos estão vendo no Cruzeiro, um clube que estava há poucos anos atrás disputando para não cair para a Série C, não teve aporte, investimento nenhum, apenas se reestruturando financeiramente hoje, é o clube que nós estamos vendo que é, apenas com reestruturação financeira responsabilidade do Rafael Viana, e temos também um CEO que é o Carlos Amodeu, com um baita de um trabalho sobre o comando do Grêmio, conquistando a América, conquistando a Recopa, conquistando campeonatos estaduais. Então, 2 nomes fortes que chegam com moral para ajudar o nosso Cruz Maltino. Gosta dos nomes? Deixa aí a sua opinião, é claro, nos comentários. E olha, meu amigo torcedor, não é apenas de CEO, SFO que o Vasco da Gama vive, que hoje é uma grande expectativa e é isso que o torcedor vascaíno, inclusive, quer do anúncio de Felipe Coutinho. A chance é gigante de que esse anúncio aconteça nesta manhã de terça-feira. Felipe Coutinho é um jogador jovem, ao meu ver, de 32 anos de idade, que nessa última temporada esteve no Catar. Tem um contrato com o Aston Villa até o meio de 2026. Um jogador que o Aston Villa não o quis e principalmente um atleta que quer o Vasco. Então, assim, são 2 coisas muito importantes. Porque talvez se Felipe Coutinho batesse na mesa e quisesse a sua permanência no Aston Villa, o Aston Villa teria que ficar com ele. E talvez, se o Aston Villa também, assim, visse que não o queria, mas não tivesse um destino confirmado, meu amigo, não teria outro jeito, o Coutinho teria que ficar por lá. Então, foi realmente muito do desejo do Coutinho, até pela questão mesmo financeira. Coutinho é um jogador que recebe muito no Aston Villa. A informação que a gente tem é que o Coutinho tem um salário no Aston Villa de quase 4 milhões de reais e ele vai aceitar reduzir parte desse salário para fechar exatamente
com o Vasco da Gama. Inicialmente, a expectativa é que fosse uma rescisão contratual, o que iria acontecer. O Coutinho rescindiria com o Aston Villa, ficando livre no mercado para assinar um contrato com o Vasco, com o tempo que o Vasco quisesse, junto, é claro, com o Coutinho, com o valor salarial que o Vasco determinasse para o Coutinho, tudo isso com as duas partes chegando ao denominador comum. Mas não será assim. Logo após assim tudo ser resolvido, Vasco e Coutinho começaram a nadar para um outro caminho, que é o caminho do empréstimo, que as partes entenderam ser melhor para tanto Coutinho quanto para o Vasco da Gama nesse momento. O contrato vai até o meio do ano que vem, esse contrato de empréstimo entre Vasco da Gama e Coutinho. Faltavam apenas detalhes para que o negócio viesse a ser sacramentado e todos os detalhes e informações foram resolvidos ontem, segunda-feira. Então, exatamente por esse motivo, ficou acertado e o anúncio deve acontecer hoje às 11 horas da manhã. O Vasco vai arcar com o salário do jogador. A informação é que o Vasco vai arcar de maneira integral, ou seja, o Aston Villa não vai pagar nada pelo salário do Coutinho. Então, exatamente por esse motivo, a matéria da ESPN não revela, mas leva a crer que o Coutinho vai ter uma redução salarial brusca. Ele vai deixar de receber uma grande parte do que ele recebia no Aston Villa para vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. Vamos dizer que ele vem ao Vasco para vestir a camisa de número 11. Na sua primeira passagem com a camisa do Vasco, após subir das categorias de base, ele vestia a camisa de número 30. Então era uma dúvida se ele vestiria a 30, que foi a sua primeira camisa no Vasco, ou vestiria a 11, que foi a camisa que ele brilhou com a camisa da seleção brasileira, vestiu a sua camisa de número 11 no Barcelona, no Liverpool. Então, realmente, internamente, foi muito discutido isso, mas foi-se chegado a um consenso que o número 11 seria fundamental para esse retorno do Coutinho ao Vasco da Gama. Então, assim, é um clima de paz, é um clima de alegria, de felicidade, porque o nosso cria está, de fato, voltando para casa. O anúncio tem tudo para acontecer hoje, às 11 horas da manhã. O Coutinho vai voltar. E se o anúncio sai hoje, a expectativa é que sábado realmente ocorra aquela festa em São Januário. Uma festa com samba-barreira, uma festa com show, para lotar o Caldeirão e apresentar de uma forma oficial Felipe Coutinho para o torcedor Cruz Maltino. E é claro, vindo Coutinho, vem outros aí. A expectativa é que além do anúncio do Coutinho, Souza e Alex Teixeira também venham a ser anunciados nessas próximas horas de terça-feira. Então o primeiro pacotão da janela de transferências vai rolar. Souza, Coutinho, Teixeira, todos juntos e misturados, sendo anunciados pelo Vasco da Gama. Não sei se na mesma hora, mas a expectativa é que os três nomes venham realmente também a serem oficializados hoje como os mais novos reforços do Vasco. E lembrando também, né, que Emerson Rodrigues chega hoje ao Rio de Janeiro, tem a sua data já marcada, que é hoje, terça-feira, dia 9 de julho, para desembarcar em solo carioca, realizar exames médicos e ser anunciado muito provavelmente ainda nessa semana também com o mais novo reforço do Vasco. Então, se havia dúvida, já não há mais. Para a partida de Vasco e Atlético Goianiense, nesse próximo dia 17 de julho, não sabemos se ainda terá à disposição, mas regularizados, sim, estarão Coutinho, Souza, Teixeira e Emerson Rodrigues. Cabe a Rafael Paiva escolher colocá-los ou não para vestir a camisa do Vasco. Animado, torcedor? Vai dar certo esse retorno do Coutinho? A gente vai falar muito sobre o Coutinho no vídeo da parte da tarde, então já te adianto, fique ligado, fique de olho, que o que não vai faltar vai ser assunto sobre Coutinho no Cruz Maltino. E olha, Vascão, para fechar aqui, né, este Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta terça-feira. Ontem saiu os bastidores na parte da noite e eu me vejo como uma pessoa que não pode deixar de colocar os bastidores aqui para vocês darem uma olhada. Foi um bastidor de arrepio. Arrepio por conta da postura do Vasco dentro do vestiário. Dentro de campo a gente já viu a postura e já foi muito elogiada por mim. Uma postura aguerrida, uma postura junta, a postura de um Vasco que quer conquistar grandes coisas no Campeonato Brasileiro. O campo hoje fala, né? A gente tem utilizado muito essa frase aqui nos nossos vídeos, que o campo fala. E o campo hoje vem falando quem é o Rafael Paiva e qual o trabalho que ele está desenvolvendo sob o comando técnico do Vasco da Gama. Mas o vestiário, através de bastidores, também está falando o que o Rafael Paiva está fazendo, o que o Verratti está fazendo, o que o Pedrinho está fazendo. Porque ontem, novamente com os bastidores após a vitória do Vasco, foi revelado qual é o pensamento do Vasco da Gama. E lembra que domingo eu falei com vocês no pós-jogo, para quem acompanha nosso canal firme, que vem direto ver os nossos vídeos, eu falei, cara, a gente está comemorando uma vitória contra o Inter no Beira-Rio, é uma vitória gigante. Mas para quem sabe o tamanho do Vasco da Gama, vitórias como essa são normais.
Para nós, mais novos, uma geração mais nova, tudo bem ter deixado de se acostumar com isso. Mas vitórias contra a Inter no Beira-Rio, São Paulo no Morumbi, Palmeiras no antigo Palestra Itália e hoje no Allianz Parque, Atlético Mineiro ou Cruzeiro no Mineirão são vitórias normais para o tamanho do Vasco da Gama. Mas que, infelizmente, com tudo o que aconteceu, principalmente nesse período recente, né? Porque o Vasco Associativo, mesmo diante das quedas, das dificuldades, das bagunças, era um Vasco que sabia do tamanho e da grandeza, e isso era imposto internamente. Então eu falo mais recente até por conta da SAF mesmo, que diminuiu o Vasco da Gama. Esse pensamento de grandeza acabou se esvairindo, indo embora. Mas com o Pedrinho dentro do vestiário as coisas estão sendo restauradas. E por que eu falo isso? Que eu quero primeiro mostrar as palavras de vocês do Pablo Verratti antes do jogo falando com o grupo. Ele deixa muito bem claro antes do apito do juiz que ontem, ou aliás, anteontem, domingo, o Vasco não foi a Porto Alegre para empatar. Não foi a Porto Alegre para perder. O Vasco foi dentro do Beira-Rio com a intenção de vencer, de ganhar. E essa mentalidade ela me impressiona e me deixa com muita expectativa para aquilo que virá pela frente. Grande trabalho venimos fazendo. Como falei no partido passado, como falou Rafael, como estamos falando tudo, o pensamento da gente tem que ser ganhar o jogo o tempo todo. El estadio que sea, el rival que sea. Gente, hoy tem que jogar bola, concentrado, ligado los 90 minutos, los 6 minutos que dura o jogo. Gente, hay que mudar la energía y el pensamiento de este club. Y hoy nós somos los responsables. ¿Tá? Para cima, gente. Como lo venimos haciendo. Desde el jogo São Paulo para cima. A gente não pode baixar. Hoje tem que ganhar o jogo. Vamos, caralho. Então, meu amigo, como vocês viram aí, essa é a ideia. É ir enfrentar o Inter em Porto Alegre e vencer. E aí a dúvida que eu tiro com você, já sabendo da sua resposta, é: se o Vasco está com o pensamento de que vai enfrentar o Inter em Porto Alegre e vai vencer, imagine qual será o pensamento e a vontade desse elenco para enfrentar o Corinthians amanhã em São Januário para 20 mil pessoas. É um elenco que a gente tem certeza que vai chegar dentro de campo e vai representar. Não vai se acovardar, não vai ficar com medo, não vai bobear. Muito pelo contrário, vai partir para cima e, se der, vai atropelar o Corinthians. E é isso que talvez a gente sentia tanta saudade de ver no Vasco da Gama. Esse sentimento, essa honra à camisa do Vasco. O que vem acontecendo mais do que nunca no nosso Cruz Maltino. Esse trabalho passa por esses 3 nomes que vão falar no final do vídeo: Pedrinho, Verratti e Rafael Paiva. Então dê uma olhada nos bastidores da Vasco TV, onde Pedrinho fala sobre o momento, a grandeza do Vasco e homenageia o Verratti. E onde o Verratti agradece a homenagem, fala da grandeza do Vasco e também dá um ânimo a mais para o grupo. E fecha com o Paiva, na mesma sintonia, entendendo a grandeza do Vasco e passando ainda mais essa vontade de grandeza e buscar coisas grandes para o elenco do Vasco. Amigo, me desculpe, mas quarta para o Corinthians vai ser ruim de vencer o Vasco da Gama no Caldeirão. Primeiro, parabéns para vocês. Como o Verratti falou antes do jogo, vocês estão mudando o cenário. Vocês estão mudando o cenário. A mentalidade de vocês é essa, vencedora, porra. E a homenagem aqui pro Verratti, 50 jogos, eu acho que ele representa um pouquinho o que é essa essência, apesar de não ter nascido no Brasil, chegou, se identificou com o Vasco, é um líder, é um amigo de vocês, é um amigo do clube, é um amigo da torcida, é um profissional na essência da palavra. Eu acho que ele representa muito o que é o Vasco da Gama. É uma camisa de 50 jogos para ele. Antes do jogo, muitas coisas para ressaltar hoje. Muitos jogadores hoje não tocou jogar, estavam suspensos, mas a gente vino com 10 meninos da base, que Daniel falou, já não são mais meninos da base, e fizemos um jogo para caralho, gente. Mas a gente não tem que conformar-se com isso. Eu falei também allá em São Januário, depois do jogo com Fortaleza, que este é o começo, gente. Não tem que conformar-se com isso, temos que ir por mais. A gente está mudando a energia do clube, a gente está mudando tudo o ruim que venía acontecendo
y lo estamos demostrando dentro del campo, que eso es lo más importante. Porque yo falo siempre, que falar es fácil, mas con acciones hay que, haciendo las cosas es como la gente da el ejemplo, y lo estamos haciendo. Gente, hoy se resaltó el grupo, faltaba Maicon, David, muchos jugadores, mas le tocó jugar a Lincoln, salió Robert por un golpe, hizo gol, gente, Adson hizo una gran partida, tudo. Entonces, de aquí para cima. Eso es bajo, gente. No tem que baixar más, de como falamos por de São Paulo, no tem que baixar más. Para cima, sempre para cima e vamos conseguir coisa muito Manter o pé no chão, humildade, a gente tá trabalhando pra caralho. Acho que fecha um ciclo aí contra o Corinthians, a gente vai ter uma semana depois, é mais uma decisão. Vamos curtir pra caramba a vitória de hoje, porque foi difícil. E sempre a gente vai vir pra ganhar, sempre, sempre. A gente não negocia a forma que a gente vai jogar. Resultado a gente não controla, mas a forma de jogar é isso sempre. Parabéns de novo. Parabéns a todo mundo que veio, parabéns meninos da base, aos mais experientes, ao staff, tá? A união do caralho aí, é isso pra mais sempre. Não vamos deixar nada atrapalhar e a humildade o tempo todo, humildade pra gente conseguir mais coisas aí, tá? Assim, eu sou uma pessoa descrente muitas vezes com relação ao Vasco, mas há muito tempo que eu não ia a um jogo do Vasco da Gama e quarta-feira eu vou estar lá, amanhã eu estarei lá, com essa vontade de ver como vai estar o Caldeirão. Tenho convicção de que amanhã o Caldeirão vai pulsar. Tenho convicção de que amanhã será um dos jogos mais barulhentos da história de São Januário. Anote o que eu estou te falando. Anote o que eu estou te falando. Também está na expectativa, torcedor? Deixe aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta terça-feira. Já já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante, falando muito provavelmente sobre o Felipe Coutinho. Então fiquem ligados, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.